Bom, esta é a segunda parte do vídeo de resolução de exercícios sobre vetores, equação vetorial da reta. Vamos, então, continuar. Nós tínhamos terminado o exercício 1.3, vamos para o exercício 1.4. Determine a abscissa do ponto da reta S, que tem ordenada -2. Primeiro, a abscissa é o x. Ordenada é -2. Então, eu quero saber qual é o x quando o y é -2. E eu vou usar aqui a reta S. Então, eu vou substituir aqui esse meu ponto. Vou fazer x menos 2 vai ser igual a 1, 3 mais. Eu vou fazer aqui a minha propriedade distributiva e vai ficar 2k e vai ficar k. Agora, eu vou dizer que o x é igual a 1 mais 2k. E que o y, menos 2, é igual a 3 mais k. Eu posso resolver essa equação aqui de baixo. Vou fazer que o k é menos 2 com menos 3. K é menos 5. Eu vou agora substituir o k nesta equação de cima, para descobrir o valor do x. 1 mais 2 vezes k, que é menos 5. X vai ser 1 menos 2 vezes menos 5, menos 10. E então, o meu x vai ser menos 9, quando o k é menos 5. Então, ele pergunta, determine a abscissa do ponto que tem ordenada menos 2. A minha resposta, x igual a menos 9. Ele queria saber qual era a abscissa. Muito bem. Próxima. Tá vendo como isso é tudo simples? Não é? Parece difícil, mas é tudo muito fácil. Eu digo, muitas vezes a matemática é mesmo fácil quando a gente conhece as regras. Então, ele diz assim, escreva uma equação cartesiana. Eu já vi que a equação cartesiana é x menos x do a sobre o 1, y menos ya sobre o 2. Então, para resolver a equação cartesiana, eu preciso descobrir o ponto. Um ponto x, y passa na reta e o seu vetor diretor. Se eu tiver isso, basta substituir aqui na equação cartesiana. Então, o ponto x, a, y, está aqui ele. 1 e 3. E o meu vetor diretor está aqui. Ó, gente, olha que fácil. Então, eu vou escrever x menos 1 sobre 2. É igual a y menos 3 sobre 1. Está aqui a minha equação cartesiana. Tá bem? Se eu quiser, deixo 1 ou não. Posso também fazer assim. Ok? Olha aí. Menos de 2 minutos e fizemos essa questão. Próxima questão. Vamos aqui. 1.6. Justifique que o ponto 0 e 1 pertence à reta T. Bom, essa daqui são as equações paramétricas, tá bem? Que essa daqui eu vou dividir por 2, não é? Para ficar as equações mais reduzidas. Y igual a menos 2k. Para que esse ponto pertença a essa reta, o k tem que ser igual. Então, eu vou substituir esse ponto aqui, o x e o y, aqui. Então, vamos lá ver se eu encontro capas iguais. Vai ficar 1 menos 2k, e aqui fica menos 2k. Vou resolver, aqui vai ficar menos 2k mais 1 igual a 0. Aqui eu vou ficar com menos 2k igual a menos 1. Só estou lendo de um lado para o outro, porque fica mais fácil. Menos 2k igual a menos 1. K igual a menos 1 sobre menos 2.
K igual a menos 1 sobre menos 2. K, menos com menos dá mais, 1 meio. K igual a 1 meio, K igual a 1 meio. Como os capas são iguais, resposta A pertence à reta T. Ok? Provei que pertence. Agora, escreva a equação reduzida dessa reta. Ou seja, eu quero sair das paramétricas para a reduzida. Tá bem? Então, o que é que eu tenho que fazer? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou transformar essa na equação vetorial. Vai ficar x e y, passa pelo ponto 1 e aqui 0, menos. Eu vou fazer mais capa, que vai ser menos 2 sobre menos 2. Então, eu aqui já tenho o ponto 1 e tenho o meu vetor diretor, que é menos 2 com menos 2. A equação reduzida é mx mais b. O m, eu usando o vetor diretor, eu faço o 2 sobre o 1. Eu tenho o meu vetor diretor, o 1, o 2. Então, eu vou botar o 2, que é menos 2, sobre o 1, que é menos 2. Menos 2 sobre menos 2, dividido por menos 2, dá 1. Então, o meu declive da reta é 1. Então, eu vou substituir aqui. 1, não preciso pôr um x mais b. Só falta agora eu encontrar o b. Vou substituir aqui o x do ponto A com o y do ponto A nesta reta, nesta equação. O y é 0, o x é 1. Por isso, eu encontro que o b, passo 1 para o outro lado, é menos 1, já encontrei o b. Volto a substituir nesta equação e encontro a minha equação reduzida, que vai ser x. Mais com menos, menos 1. Está aqui a minha equação reduzida de t. Tá? Posso até escrever assim que fica mais bonitinho ainda. T, a sua equação reduzida é essa. E agora a nossa última questão. Olha que giro, já fizemos tantas coisas com esse nosso conhecimento. Vamos agora aqui para baixo para a última questão. Escreva a equação reduzida da reta que passa pelo ponto B, menos 1 e 3, e é paralela à reta T. Então, eu quero a equação reduzida. A equação reduzida vai ser m de x mais b, e que passa por esse ponto, o ponto B é menos 1 e 3, e que é paralela a T. Se essa reta, vamos chamar essa reta de reta RSTU, reta U, tá? Ou reta V. Vamos botar aqui a reta V, tá certo? Essa reta, ela é paralela a T. V é paralela a T. O que que eu sei sobre as retas paralelas? Eu sei que o declive do V tem que ser igual ao declive do T, porque as retas paralelas, elas têm o mesmo vetor diretor. Eu já vi na questão anterior que o vetor diretor da reta T era 1, porque eu dividi 2 por 2 aqui. Lembram? Menos 2 por menos 2. Então, eu sei que aqui eu vou ter que o meu declive é 1. Então, x mais b. E agora eu vou fazer exatamente como eu fiz na questão anterior. Para descobrir esse b, eu vou usar o ponto por onde a reta passa, vou substituir o x por menos 1 e o y por 3 para encontrar o meu b, que é a minha ordenada na origem. Então, vai ficar 3 menos 1 mais b. Passo o menos 1 para cá a somar e descubro que o meu b é 4. Agora, a minha resposta, a reta V, não é? A equação da reta V reduzida vai ser x mais 4. Bom, esta é a segunda parte do vídeo de resolução de exercícios sobre vetores, equação vetorial da reta. Vamos, então, continuar
Nós tínhamos terminado o exercício 1.3, vamos para o exercício 1.4. Determine a abscissa do ponto da reta S, que tem ordenada menos 2. Primeiro, a abscissa é o x, ordenada é menos 2. Então, eu quero saber qual é o x quando o y é menos 2. E eu vou usar aqui a reta S. Então, eu vou substituir aqui esse meu ponto. Vou fazer x menos 2 vai ser igual a 1, 3 mais. Eu vou fazer aqui a minha propriedade distributiva e vai ficar 2k e vai ficar k. Agora, eu vou dizer que o x é igual a 1 mais 2k. E que o y menos 2 é igual a 3 mais k. Eu posso resolver essa equação aqui de baixo. Vou fazer que o k é menos 2 com menos 3. K é menos 5. Eu vou agora substituir o k nesta equação de cima, para descobrir o valor do x. 1 mais 2 vezes k, que é menos 5. X vai ser 1 menos 2 vezes menos 5, menos 10. E então, o meu x vai ser menos 9, quando o k é menos 5. Então, ele pergunta, determine a abscissa do ponto que tem ordenada menos 2. A minha resposta, x igual a menos 9. Ele queria saber qual era a abscissa. Muito bem. Próxima. Tá vendo como isso é tudo simples? Não é? Parece difícil, mas é tudo muito fácil. Eu digo, muitas vezes a matemática é mesmo fácil quando a gente conhece as regras. Então, ele diz assim, escreva uma equação cartesiana. Eu já vi que a equação cartesiana é x menos x do a sobre o 1, y menos ya sobre o 2. Então, para resolver a equação cartesiana, eu preciso descobrir o ponto. Um ponto x, y que passa na reta e o seu vetor diretor. Se eu tiver isso, basta substituir aqui na equação cartesiana. Então, o ponto x, a, y, está aqui ele. 1 e 3. E o meu vetor diretor está aqui. Ó, gente, olha que fácil. Então, eu vou escrever x menos 1 sobre 2 é igual a y menos 3 sobre 1. Está aqui a minha equação cartesiana. Tá bem? Se eu quiser, deixo 1 ou não. Posso também fazer assim. Ok? Olha aí. Menos de 2 minutos e fizemos essa questão. Próxima questão. Vamos aqui. 1.6. Justifique que o ponto 0 e 1 pertence à reta T. Bom, essas daqui são as equações paramétricas, tá bem? Que essa daqui eu vou dividir por 2, não é? Para ficar as equações mais reduzidas. Y igual a menos 2k. Para que esse ponto pertença a essa reta, o k tem que ser igual. Então, eu vou substituir esse ponto aqui, o x e o y, aqui. Então, vamos lá ver se eu encontro capas iguais. Vai ficar 1 menos 2k, e aqui fica menos 2k. Vou resolver, aqui vai ficar menos 2k mais 1 igual a 0. Aqui eu vou ficar com menos 2k igual a menos 1. Só estou lendo de um lado para o outro, porque fica mais fácil. Menos 2k igual a menos 1. K igual a menos 1 sobre menos 2. K igual a menos 1 sobre menos 2. K menos com menos dá mais, 1 meio.
Capa igual a 1/2, capa igual a 1/2. Como os capas são iguais, resposta A pertence à reta T. Ok? Provei que pertence. Agora, escreva a equação reduzida dessa reta. Ou seja, eu quero sair das paramétricas para a reduzida. Tá bem? Então, o que é que eu tenho que fazer? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou transformar essa na equação vetorial. Vai ficar x e y, passa pelo ponto 1 e aqui 0, menos, eu vou fazer mais capa, que vai ser menos 2 sobre menos 2. Então, eu aqui já tenho o ponto 1 e tenho o meu vetor diretor, que é menos 2 com menos 2. A equação reduzida é mx mais b. O m, eu usando o vetor diretor, eu faço o 2 sobre o 1. Eu tenho o meu vetor diretor, o 1, o 2. Então, eu vou botar o 2, que é menos 2, sobre o 1, que é menos 2. Menos 2 sobre menos 2, dividido por menos 2, dá 1. Então, o meu declive da reta é 1. Então, eu vou substituir aqui. 1, não preciso pôr um x mais b. Só falta agora eu encontrar o b. Vou substituir aqui o x do ponto A com o y do ponto A nesta reta, nesta equação. O y é 0, o x é 1. Por isso, eu encontro que o b, passo o 1 para o outro lado, é menos 1, já encontrei o b. Volto a substituir nesta equação e encontro a minha equação reduzida, que vai ser x, mais com menos, menos 1. Está aqui a minha equação reduzida de t. Tá? Posso até escrever assim que fica mais bonitinho ainda. T, a sua equação reduzida é essa. E agora a nossa última questão. Olha que giro, já fizemos tantas coisas com esse nosso conhecimento. Vamos agora aqui para baixo para a última questão. Escreva a equação reduzida da reta que passa pelo ponto B, menos 1 e 3, e é paralela à reta T. Então, eu quero a equação reduzida. A equação reduzida vai ser m de x mais b, e que passa por esse ponto, o ponto B é menos 1 e 3, e que é paralela a T. Se essa reta, vamos chamar essa reta de reta RSTU, reta U, tá? Ou reta V. Vamos botar aqui a reta V, tá certo? Essa reta, ela é paralela a T, V é paralela a T. O que que eu sei sobre as retas paralelas? Eu sei que o declive do V tem que ser igual ao declive do T, porque as retas paralelas, elas têm o mesmo vetor diretor. Eu já vi na questão anterior que o vetor diretor da reta T era 1, porque eu dividi 2 por 2 aqui. Lembra? Menos 2 por menos 2. Então, eu sei que aqui eu vou ter que o meu declive é 1. Então, x mais b. E agora eu vou fazer exatamente como eu fiz na questão anterior. Para descobrir esse b, eu vou usar o ponto por onde a reta passa, vou substituir o x por menos 1 e o y por 3 para encontrar o meu b, que é a minha ordenada na origem. Então, vai ficar 3 menos 1 mais b. Passo o menos 1 para cá a somar e descubro que o meu b é 4. Agora, a minha resposta, a reta V, não é? A equação da reta V reduzida vai ser x mais 4. E fiquei com isso tudo resolvido. Não é simples? Acompanhe os nossos vídeos e eu sei que posso te ajudar nos teus estudos. Por isso, aproveita essa oportunidade. Se conheces alguém que precisa
passa o meu canal do YouTube para os teus amigos, porque o meu objetivo é realmente te ajudar. Espero que tenham gostado. Um beijinho, subscreve meu canal e aperta no sininho, que assim você recebe a notificação de quando há novos vídeos. Um beijinho, bom estudo e até o próximo vídeo.